Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de Direito. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as sociedades que são regidas por Estatuto Social. Começaremos falando sobre a sociedade anônima. Acredito que num vídeo só nós não vamos conseguir esgotar, até porque o assunto é muito extenso. Então essa é a aula 1, referente à sociedade anônima. Vamos lá. As sociedades personificadas, institucionais ou estatutárias são duas, né? São as sociedades que são regidas por estatuto social. Pelo artigo 982, parágrafo único do Código Civil, ele informa que a sociedade, por ações, ela é sempre empresária, por força da lei, não se questionando sobre seu objeto. Então, nós não podemos enquadrar aqui, por exemplo, uma sociedade que seja feita por pessoas que não exerçam atividade empresária. Eu não posso ter uma sociedade de advogados anônima, né? Não é uma sociedade de capitais, até porque a característica dessa sociedade é completamente diferente, né? Não é uma sociedade empresária, mas sim uma sociedade de pessoas, né? Então, aqui nós teremos a sociedade por ações, que seria a sociedade anônima, e a sociedade por ações, chamada sociedade em comandita por ações. Essas são as duas espécies das sociedades personificadas institucionais estatutárias, tá? Regidas por estatuto social. Vamos entender um pouco o que é o estatuto social? O estatuto social é o ato constitutivo das sociedades institucionais ou estatutárias. Trata-se do conjunto de normas estabelecidas pelos fundadores, ao qual os novos sócios aderem tão logo são integrados à sociedade. Geralmente as sociedades institucionais, elas são enormes, né? O vulto econômico muito grande. Então, os sócios fundadores elaboram as regras por intermédio do Estatuto Social e quem comprar as suas ações futuramente, que serão os acionistas, eles não poderão fazer alterações no contrato social, eles apenas aderem ao que os sócios fundadores estabeleceram, tá? O seu capital, ele não é dividido em cotas, igual na sociedade regida por contrato social. As cotas são ações, tá? São divididas em ações o capital social. O que torna as sociedades institucionais sempre sociedades de capital. Só para fazer uma pequena recordação aqui, vocês lembram que a sociedade de capital, ela visa o quê? Lucro, dinheiro, né? Então não está muito preocupado com as características pessoais de cada sócio, e sim o valor econômico, tá? Olha aqui embaixo. Isso porque a principal característica da ação é a sua negociabilidade, podendo ser livremente alienadas. Então, as ações que são adquiridas por uma sociedade de capitais, ela pode ser negociada livremente, tá? Tudo por uma só razão. As sociedades institucionais pretendem a captação de investidores no mercado que acreditem no sucesso da empresa. Logo, a personalidade e habilidades individuais de cada sócio pouco importam, bastando que ingressem com o capital representado pelas ações que titularizam. A administração da sociedade fica a cargo da diretoria e do conselho de administração, cujos membros são indicados pelos sócios como controladores. Essa informação aqui eu vou detalhar mais para frente com vocês, então por isso que eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque eu acredito que não é o momento ideal. Primeiro eu vou falar sobre a característica da sociedade, tá? Vamos lá. Sociedade anônima. Tá? Também é chamada de companhia. É bem comum vocês ouvirem as pessoas falando da sociedade anônima como companhia. A sociedade anônima é espécie de sociedade institucional. Lembra que tem duas? Sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Essa daqui é uma espécie da sociedade institucional feita por estatuto. O capital está dividido em ações e a responsabilidade dos sócios é limitada à subscrição dessas. Então, os sócios que comprarem, as pessoas que comprarem as ações da sociedade anônima, o máximo de responsabilidade que elas terão é o valor das suas ações, tá? Comprei 5 ações do Banco do Brasil, cada ação em torno de R$30. Eu sou responsável pelo valor que eu adquiri, que são essas 5 ações de R$30 cada uma, no máximo, tá?
O regime jurídico, né? O regime jurídico não se encontra no Código Civil, sendo que o próprio estabelece que as sociedades anônimas são regulamentadas em lei especial. A sociedade anônima, ela tem uma lei, uma legislação especial para ela, tá? Que é a Lei 6.404 de 76, que nós chamamos de Lei da SA, com as importantes alterações trazidas pela Lei 11.638 de 2007. Então, basicamente, nós vamos falar dessas duas leis, mais da Lei da SA, sempre remetendo a ela quando qualquer tipo de informações quanto a sócios, toda a regulamentação da sociedade anônima, tá? Vamos seguindo aqui. A sociedade anônima, ela é empresária por força da lei, que eu já até comentei com vocês no comecinho, quando eu falei sobre sociedade institucional. Obrigatoriamente, ela tem que adotar, no nome dela, ela tem que adotar denominação. O que isso significa? Ela não é possível ela escolher firma como seu nome, tá? Existindo somente uma exceção, tá? Que eu vou explicar agora aqui para vocês. Referente ao nome empresarial, adotar a denominação, aquele que pode adotar nome fantasia, não proíbe que a companhia possa usar o nome civil do sócio fundador ou daquele que contribuiu de forma decisiva para o sucesso da empresa, sem que isso desnature a natureza jurídica de denominação de nome. Seria como se fosse uma homenagem, tá? Ao sócio fundador ou aquele sócio que detém a maioria do capital. Tá? Então, para forma de homenagear, nós temos vários aqui, né? JBS, que é a sigla do nome do proprietário. Nós temos aqui na nossa região, a Júlio Simões. Júlio Simões é o nome do sócio fundador, tá? Seria uma forma de homenagear. Mas isso não desnaturaliza a questão dela só poder adotar a denominação, não poder adotar firma no seu nome, tudo bem? Cabe ao Estatuto Social indicar com precisão o objeto da companhia, sendo permitido que esse restrinja a participação societária em outras empresas. É o que conhecemos na prática como holding. De forma breve, o objeto social, ele tem que estar escrito no Estatuto. O que é o objeto social? O que ela vai operar? O que ela vai trabalhar? A JBS vai trabalhar com o quê? Com carne, uma atividade do Júlio Simões, transportes, né? Então, a sociedade anônima, ela já tem que colocar, e assim também como a sociedade por contrato social, ela já tem que colocar o objeto social nos atos constitutivos. Só que existe essa possibilidade de uma sociedade anônima nascer só para administrar outra, que é o que acontece com a holding. Eu vou passar agora no próximo slide para vocês uma explicação do que é uma holding, que eu acho que vai ficar mais fácil para que possa visualizar. Vamos lá. Eu já havia passado para vocês essa explicação, mas eu achei legal reforçar porque ela se encaixa perfeitamente aqui. Acabamos de falar de uma holding, que é uma empresa, uma sociedade anônima, que ela nasce exclusivamente para administrar outra, né? Olha a definição. É uma sociedade gestora matriz de participações sociais que exerce controle ou segura outras empresas. O objetivo principal dessa empresa é a administração ou controle de uma ou mais empresas, sendo permitido que ela, no objeto social, tenha também uma outra finalidade. Né? Ela pode ser pura, que seria uma holding que nasceu somente para administrar outras empresas, ou ela também pode exercer alguma atividade, ter um objeto social, tá? Então essa seria uma holding e é uma sociedade anônima, tá? Eu até coloquei para vocês nos slides aí alguns exemplos de algumas holdings famosas, eu já falei sobre isso, mas é só para refrescar aí que ela se encaixa aqui, tá bom? Na sociedade anônima, como funciona a responsabilidade dos sócios? Vamos entender. A sociedade anônima tem como característica estruturante a responsabilidade dos sócios limitada à integralização das ações subscritas, né? Nesse caso aqui, até para vocês entenderem melhor como funciona uma sociedade anônima. Uma empresa, quando ela vai crescendo, chega uma hora que os sócios decidem ter mais lucro, crescer mais, expandir. Então, ele transforma a sociedade que ele possui, né? Então, digamos que ele tem uma sociedade limitada, que a gente estudou nas aulas anteriores, e ele decide ter uma sociedade anônima.
ele vai subscrever e integralizar somente 10% do capital da empresa. Então, digamos que a minha sociedade anônima, ela terá 1 bilhão. 10% ele tem que efetivamente integralizar. Agora, os outros 90%, essa empresa ela vai abrir no mercado a possibilidade da compra das suas ações e vão arrecadar esse dinheiro, esse capital de quem comprar essas ações. Tá? Então, olha só, ela vai abrir o leque, por isso que ela não se preocupa com as características pessoais de cada sócio, porque a ideia é só dinheiro. Então, eu comprei ações daquela empresa, eu virei acionista daquela empresa, eu contribuí para o capital daquela empresa, tá? Então, por isso que os novos acionistas, as pessoas que compram as ações, eles são responsáveis somente pelo valor de suas ações. Não vai atingir patrimônio pessoal de nenhum acionista. Por exemplo, compro ações do Banco do Brasil. A minha responsabilidade é só o valor das ações que comprei, tá? Não vai atingir o meu patrimônio pessoal pelas dívidas do Banco do Brasil, se eles tiverem, né? E não conseguirem honrar, por exemplo, tá? Então, até para que vocês consigam visualizar melhor. Dando continuidade aqui sobre a responsabilidade, vamos continuar lendo aqui, ó. A sociedade anônima tem como característica estruturante a responsabilidade dos sócios limitada à integralização de suas ações subscritas. Isso significa que o sócio responde exclusivamente pelo valor das ações que se comprometeu a adquirir. Uma vez pago, nenhuma dívida social ou outro sócio poderá atingi-lo. Se eu comprei, 10 ações do Banco do Brasil, o João comprou mais 10, o João está devendo, não vai atingir o meu patrimônio, nem conheço quem é o João. Por isso que essa é a característica principal da sociedade anônima, né? Nós somos sócios, mas ninguém se conhece, tá? Na SA, né, sociedade anônima, cada sócio responde exclusivamente pela integralização de suas ações e nada mais, o que transforma, sob certo prisma, mais um investidor do que um sócio, considerando que não tem nenhuma relação ou responsabilidade pelos atos de seus pares. Coloquei uma ilustração aqui do lado. Comprei 3 ações no valor de R$30 da empresa BHJ SA. Então, a minha responsabilidade máxima nessa sociedade será de R$90? Sim, a responsabilidade máxima do acionista é o valor de suas ações. Isso, o valor das ações do dia, da cotação do dia, tá? Então, digamos que eu comprei hoje, né? Nesse exemplo aqui, 3 ações no valor de R$30 cada uma. Hoje tá 30. Por alguma interferência aí da economia, gente, por isso que há uma oscilação enorme na Bolsa de Valores quanto ao valor das ações das empresas. Porque qualquer declaração do seu presidente, olha, o efeito da pandemia agora já afetou drasticamente a Bolsa de Valores. Por que a Bolsa de Valores? Porque é lá que essas ações são negociadas. Como eu consigo comprar algumas ações de alguma empresa, uma sociedade anônima? Está disponível na Bolsa de Valores. E é lá que vai oscilar, né? Então, qualquer interferência na economia do seu país também afeta a economia das empresas. E aí, hoje eu comprei, estava R$30. Amanhã deu uma queda, de 30 foi para 15. A minha responsabilidade, ao invés de 30, será 15, porque é o valor das ações no momento da cotação. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, quando a gente falar sobre como comercializa as ações. As companhias, como elas são divididas, né? Como a sociedade anônima, quais são as classificações? Nós temos 2 classificações para a sociedade anônima. Companhia aberta, ou sociedade anônima aberta, ou companhia fechada, sociedade anônima fechada. Qual que é a diferença basicamente entre elas? Está no artigo 4º da lei da SA, e leia aqui comigo, ó. Companhia aberta é aquela que está autorizada a negociar seus valores mobiliários, ações, debêntures, bônus de subscrição no mercado a eles dedicado. A companhia aberta, ela tem autorização, tá, da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? É a sigla dessa autarquia. Ela que libera, ela que autoriza a companhia aberta a vender as suas ações no mercado. Então, nós chamamos de companhia aberta aquela que está autorizada
a vender as suas ações. Os nomes das ações, né, ações, dos títulos, os valores, eu vou explicar para vocês um por um mais para frente. Mas para que vocês possam visualizar, esses são os valores mobiliários que uma companhia pode vender, tá? E será negociado no mercado, né? Tem a bolsa de valores, tem o mercado de balcão, que eu vou explicar depois também. Agora, a companhia fechada, olha só que interessante, é aquela cujos valores mobiliários não estão admitidos a transitar pelo mercado. Perceba que não é efetiva a negociação de seus papéis que dita a classificação da SA, mas o fato da negociação ser ou não admitida. Na companhia aberta está admitido a negociação no mercado, né? Abrir a possibilidade de que as pessoas comprem as ações daquela empresa. Na companhia fechada, não existe compra, existe compra, só que será caso a caso, né? Identificando quem está sendo comprado, geralmente a negociação entre sócios, ela não tem autorização de fazer essa venda aberta para o mercado. Por isso que essa classificação de aberta, quem está autorizado, fechada, quem não tem essa autorização, tá? Vamos para o próximo. Quem é que autoriza, né? A autorização necessária para sociedades anônimas abertas negociarem seu capital e outros papéis na Bolsa de Valores deve ser requerida junto à Comissão de Valores Mobiliários, chamado CVM. É uma autarquia federal criada pela Lei 6.385 de 76, com o objetivo de regulamentar, supervisionar o mercado de capitais, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. A Comissão de Valores Imobiliários, ela é que vai autorizar uma companhia ser aberta ou fechada. Ela tem a função de supervisionar corretoras de valores. Ela verifica, né, essa regularidade no mercado até para evitar fraudes, né? Então, sempre que você for comprar ações de alguma empresa, verifique na CVM se a corretora de valores está cadastrada, se não tem nada que desabone. Seria realmente uma autarquia que com as informações claras para que você possa tomar nota antes de sair comprando e evitar qualquer problema futuro. Como é que monta, né? Como é que eu abro uma companhia, uma sociedade anônima, tá? Uma sociedade anônima, ela pode ser transformada, ou seja, eu tenho uma sociedade limitada, né? Tem eu e mais 3 sócios. A gente quer transformar. Tudo bem. Nós queremos montar uma do zero. Tudo bem também, só que tem que seguir esses requisitos que eu vou passar para vocês. São 3. Os procedimentos de constituição de uma sociedade anônima é escalonado, comportando 3 fases. A primeira, que são os requisitos preliminares. Eles estão previstos no artigo 80 e 81 da Lei da SA. São obrigatórios tanto para as companhias abertas quanto para as fechadas, esses procedimentos que eu vou passar para vocês agora. Envolvem a subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações que compõem o capital social, a realização imediata em dinheiro de no mínimo de 10% do capital social. Então tem que ter no mínimo 2 pessoas, tá? Para constituir essa empresa. E se eu falo que a minha sociedade será, de 100 milhões, 10 milhões eu tenho que subscrever e integralizar. Os outros 90 milhões eu vou arrecadar vendendo as ações no mercado, tá? Então existe essa possibilidade, mas eu tenho que colocar quanto que é a minha meta, né? Qual que é o valor que eu almejo atingir de capital, 10% eu tenho que pagar, tá? O depósito é no Banco do Brasil ou em qualquer outra instituição financeira que for autorizada pela CVM, desta parcela de dinheiro integralizada. Segunda fase. Constituição propriamente dita. A depender se tratarmos de uma SA aberta ou fechada. Essa etapa segue caminhos opostos, tá? Na Constituição, lembra que quem vai autorizar vai ser a CVM, se vai ser aberto ou se vai ser fechado? Ok. Providências complementares. Né? Da mesma forma que os requisitos preliminares, essas providências são comuns para os 2 tipos de sociedade anônima. Traduzem-se no registro do Estatuto Social mediante arquivamento na junta comercial e, se o caso for transferência dos bens imóveis que o subscritor tenha entregue para a formação do capital social. Nessas providências complementares,
tem que prestar a seguinte atenção. Arquivamento na junta comercial, tá? O que é arquivamento na junta comercial que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores? Quando toda a documentação está ok e foi aprovada pela junta, a junta comercial fala para você que tudo está certo e sua empresa pode operar quando ela arquiva. Arquivar os documentos é sinal de que, olha, tudo está certo, montei aqui uma pastinha com o seu nome, está aqui. Está disponível para qualquer pessoa consultar aqueles atos constitutivos. Então, quando eu falo em arquivamento, é sinal de que tudo deu certo, tá? E aí, assim, a CVM já disse se vai ser aberta ou se vai fechada, e documentação arquivada na junta. Nessa situação aqui, nessa última providência complementar, se o sócio, para formar o capital social e falar que vai entregar em bens, ele já vai ter que entregar esses bens para a formação de capital. Não pode deixar em aberto, tá? Em haver. Ele já tem que fazer a integralização. Tudo bem? Então, são esses 3 passos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E eu espero vocês para o próximo vídeo e até daqui a pouco.